A paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez para a gravação do nosso podcast. Já estamos aí na lição de número 7. E hoje, para comentar um pouquinho sobre esse tema tão importante, está conosco aqui a nossa irmã Ruth, esposa do nosso pastor Ednei Salles, a nossa irmã, a qual ela é psicóloga clínica e também terapeuta familiar. Irmã, seja bem-vinda aqui, é um prazer recebê-la. Obrigada, Eduardo. É um prazer estar aqui e falar de um assunto tão pertinente, tão atual para os nossos dias e principalmente para a família cristã. Amém. E hoje nós iremos comentar, como eu já falei, sobre a lição de número 7, onde ela vem com o tema relacionamento entre nora e sogra. Mas só para lembrar, nós estamos aqui falando nesse trimestre sobre assuntos familiares. Essa é mais uma vez a capa da nossa revista, onde ela vem trazer relacionamento em famílias, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E o nosso textuário hoje, ele está baseado no livro de Ruth, no seu capítulo de número 1 e o versículo de número 16, onde ele diz: Disse, porém, Ruth, não me insistes, para que te deixes e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E a verdade prática, ela vem nos dizer: a fé cristã exalta o amor familiar, e mais especificamente o respeito e a honra entre a nora e a sogra, bem como genro e sogro. Amém, queridos? Essa é a nossa verdade prática, né? E uma breve introdução aqui. Diante desse estigma cultural do relacionamento com as sogras em nosso país, comumente motivo de piada, mesmo entre os evangélicos, pode soar inusitado que uma das histórias mais belas de companheirismo das Escrituras se dê justamente entre Ruth e sua sogra Noemi. Uma excelente oportunidade para repensarmos esses paradigmas e os dilemas familiares em torno dessa relação e parentesco tão emblemáticos. Em meio a uma sociedade habituada e satirizada à figura da sogra, apresentar um caso que vá no contrafluxo pode ser desafiador, mas extremamente potente para inspirar, melhorarmos nossos relacionamentos. É isso mesmo, Ruth? Exatamente. Parece que é algo inatingível, né? Inclusive essa questão do estigma entre nora e sogra, tem aquela rivalidade, competição, mas nós como cristãos a gente tem que buscar um bom relacionamento, né? A história de Noemi e Ruth é fantástico nesse caso, e eu também tenho vivência, porque eu já sou sogra, tenho uma nora, e eu não a tenho como nora, a tenho como filha. Então é muito importante a gente trazer esses valores para a gente colocar em prática. Amém. E hoje nós estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas, que se exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Ruth. É a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. E se a gente trazer isso para o nosso contexto atual, quantas famílias, irmã Ruth, não se encontram talvez nessa mesma condição nos dias de hoje? Então nós podemos mencionar que o tema desta aula é um tema muito oportuno para a nossa atualidade. Amém? Por isso? Isso mesmo. Fique à vontade, irmã. É um tema atual, né? Escassez, fome, luto. Quantos que vivemos, né, nesse período de pandemia, de 2020 para cá, essa questão do luto, do sofrimento, enfim. Então, a história de Ruth, a moabita, com Noemi, é uma história que é extremamente atual e que a gente consegue extrair dessa história lições para a nossa vida prática. Amém. Irmã Ruth, para a gente adentrar um pouquinho mais a lição, aqui já no tocante ao primeiro tópico, né? Sim. É interessante porque o alimento básico para as famílias da Judéia, ele já estava tão escasso. Pois é, né? Sendo que eles moravam em Belém. Belém tem o nome, o significado é casa do pão, terra do pão, né? E de repente não tem alimento, não tem pão em Belém, mas é por conta da idolatria, né? O povo de Israel ali, mais uma vez, se perde na questão da idolatria e Deus já havia avisado, né, todo o povo lá, desde quando eles entraram na Terra Prometida, e eles não obedeceram os mandamentos, e aqui nesse tempo de juízes estavam sofrendo nessa escassez.
E aí foi onde Elimeleque teve que tomar uma decisão ali com a família. Amém. E qual foi essa decisão que Elimeleque ele teve que tomar de buscar um outro lugar para a sua subsistência e também justamente com toda a sua família? Então, há alguns críticos, né, que falam que ele precipitou, e talvez ele tenha até precipitado, talvez não tenha orado, mas no contexto final a gente vai ver que tudo existia um propósito, né, Eduardo? Ele foi para Moabe, né, uma terra pagã, e foi onde ele falou, eu tenho que sobreviver com a minha família. Era ele, Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, né? Isso. E aí eles foram para Moabe e para tentar sobreviver lá em Moabe. Amém. E Elimeleque, que conhecia o Senhor, ele não buscou o Senhor para tomar esta importante decisão. E quais foram as suas consequências dessa decisão? O que nós podemos extrair, embora que a senhora já tenha falado, né? Que ele não tomou conhecimento diante ao Senhor, ele tomou a decisão, a escolha do homem. O que nós podemos aprender com isso e trazer para os nossos dias de hoje, para as famílias que estão vivenciando uma circunstância assim tão grave? Sim. E estão, às vezes, se precipitando nas suas decisões. O que nós podemos mencionar para esta família? Pois é, Elimeleque chegando lá, passando algum tempo, ele morre, deixando a Noemi viúva, né? E passando um tempo, os filhos casam, e também, não muito tempo, casados, eles também falecem. E aí, onde vê o quadro ali de Noemi viúva e as suas 2 noras viúva. Eu vejo essa uma consequência, de repente, que ele ali carregou, né? Contudo, eu penso que, mesmo a gente tomando decisões precipitadas, não consultando a Deus, Deus é um Deus maravilhoso, que ele consegue fazer daquela situação que foi uma decisão tomada sem consultar a Ele, transformar em bênção, que depois a gente vai chegar nesse quesito aí. Amém. E, como a senhora já bem falou, né? Eles estavam ali, passado algum tempo, Elimeleque ele vem a falecer, passa mais algum tempo, seus 2 filhos também vêm a falecer, e agora ficaram essas 3 mulheres. Noemi, Ruth e a sua outra nora, né? E como que elas conseguiram, mediante a toda essa situação, ainda prosseguir? Pois é, eu acho que Noemi era uma mulher de fé, até então, né? Quando Elimeleque morre, parece que ela perde essa esperança. Aí os filhos casam, né, com as 2 moabitas, Ruth e Orfa, e aí ela vê novamente a esperança brotar, né? E acredito que essas meninas, noras delas, acho que viram a fé de Noemi, né? Aprenderam com a fé de Noemi, e eu acho que Noemi, naquele momento que as meninas estavam casando com seus filhos e tudo mais, ali foi onde ela teve a esperança, né, de continuar, que as coisas dessem certo e tudo mais. Contudo, veio a falecer os 2 filhos. E aí, né, não sei se eu já posso continuar? Pode falar? Pode, fica à vontade. E daí ela decide, porque ela ouve falar que em Belém já havia passado a fome, né, que lá já estava sendo restaurado, que as coisas estavam diferentes. Então ela resolve voltar para Belém. E ela libera as 2 noras, né? Fala, olha, vocês podem voltar para a família de vocês, porque eu já sou de idade, não tenho como casar mais e dar filhos para vocês, para poder, né, manter a descendência. Porém, uma delas não volta à família, né? Eu acho que essa que é a beleza dessa história, né? Amém. Que Ruth decide não abandonar Noemi. E ela fala, né, que é o textuário, onde quer que tu fores, eu irei também, onde quer que pousares, pousarei também, o teu Deus é o meu Deus. E ela decide, uma amiga, ali nasceu uma amizade, né, muito grande, um companheirismo muito verdadeiro. E Ruth volta com Noemi para Belém, né, viver ali na terra de Belém com Noemi. Que maravilha, né? Então, como nós podemos destacar, então, o valor dessa amizade, desse amor que brotou no coração de Ruth para com Noemi? Pois é, sendo ela nora e sogra, né? Ao mesmo tempo. Eu acredito que Noemi foi uma mulher muito sábia nesse sentido, que é o que nós devemos ser como sogra. Porque, vamos pensar aqui, né? Eu vou falar de mim, que já sou sogra, né? Eu já tenho experiência
E a minha nora é muito mais nova do que eu. Então, nós, como sogra, fica aí, tá? Para todas as sogras, uma dica. A gente tem que ser sábia, né? E conquistar o coração das nossas noras, né? Para que elas sintam realmente acolhidas como filhas e não como a rivalidade de mãe e nora. Nós nunca vamos perder os nossos filhos, né? Eles casam e vão fazer a vida deles, eles voam mesmo, formam família. E acredito que Noemi teve essa sabedoria com Ruth, e aí conquistou o coração de Ruth ali, ao ponto de Ruth querer continuar com Noemi. Então ela se sentia filha de Noemi verdadeiramente, né? Essa seria a minha terceira pergunta para a senhora. A senhora já foi antecipada. Já adiantei. Foi uma bênção na sua resposta. Porque eu iria perguntar o que aconteceu quando a nora e a sogra estão unidas na presença do Senhor. O que acontece? Né? A gente vê que acontece essa união. É uma coisa que a senhora me falou do aprendizado. Né? A senhora hoje sendo já sogra, né? Sim. A senhora hoje não tem a sua nora por nora, mas sim por filha. Exato. Acredito que isso também foi o que Noemi fez com Ruth. Ela não colocou obstáculos para que elas conseguissem verdadeiramente se aproximar. E o interessante é que Ruth, ela não conhecia o Deus de Noemi. Não. E foi através da sua sogra, ou seja, através de Noemi, que ela veio a conhecer ao Senhor, ao mesmo Deus. E foi fiel, né? Nós podemos dizer que ela foi fiel porque ela foi liberta, né? Isso. Ela foi, como podemos dizer, Noemi falou para ela, volte para a sua terra, volte para a casa dos seus pais. E ela escolheu, não, eu escolho ficar com você. E hoje nós precisamos tomar essa escolha também, né? E muitas dessas escolhas, né, está nas nossas atitudes, né? As nossas atitudes falam mais do que palavras. Então, as atitudes de Noemi, muito provável, falou muito mais do que palavras para Ruth. Ruth viu o exemplo de Noemi e quis seguir Noemi, quis seguir o Deus que Noemi servia. Então, teu Deus é o meu Deus. A partir de hoje, onde pousares, onde ficar, onde você for, a tua terra, o teu povo, o teu Deus é o meu Deus. Porque ela viu em Noemi a fé que ela tinha e o Deus que ela servia. E a gente conceitualizando isso que a senhora acabou de falar, que o teu Deus será o meu Deus, trazendo para a nossa atualidade, ou seja, para os dias de hoje, porque quando algumas famílias se deparam com algumas crises no seio da família, seja de modo espiritual, emocional, ou até mesmo material, por que a visão dessa família tende a ficar um pouco ofuscada, ou seja, embaçada? Eu acho que é falta de experiência com Deus, hein? Falta de fé, falta de experiência com Deus, falta de comunhão, falta de relacionamento com Deus, principalmente dos cabeças, que seriam os pais, que seriam as pessoas mais idôneas dessa família, né? Para poder dar essa base para os filhos, para os genros, para as noras, para os netos, porque crise toda família, né, irmão Eduardo? Tem, né? Nós somos seres humanos, então uma hora ou outra a gente passa por crise, seja na saúde, seja econômica, enfim, relacionamentos também com filhos, porque nós somos seres humanos. Porém, quando a gente tem um relacionamento com Deus e a nossa fé ali é baseada, o altar é aceso todos os dias, a gente consegue superar essas crises e não perder o nosso foco. Que maravilha, né? Que maravilha de ensinamento nós temos tendo nesse momento aqui com a nossa irmã Ruth. Amém. Queridos, eu gostaria de pedir para você que está aí nos assistindo nesse momento, se você puder compartilhar esse vídeo com os seus contatos, através do Spotify, através do YouTube, o Facebook. Nós estamos aí nas plataformas digitais e esse também é um meio de você estar abençoando outras famílias, ou seja, você já está sendo abençoado e automaticamente compartilhando esse vídeo, você também irá abençoar outras famílias. Irmã Ruth, então a gente poderia finalizar esse segundo tópico dizendo que a lealdade entre Noemi e Ruth é a evidência da decisão de ambas, uma indo e a outra ficando, a fim de superarem juntas em Deus todas as dificuldades. Isso. Então nós poderíamos mencionar para as famílias hoje, você que se encontra num quadro parecido com esse contexto onde Noemi e Ruth estavam vivenciando, elas escolheram ficarem unidas, ou seja, escolheram ficar na presença do Senhor Jesus. É o nosso conselho para você hoje, que está nos assistindo. Escolha, em meio a todo esse caos que você está vivenciando, escolha ficar na presença do Senhor.
Convide o Senhor para estar perto de você, que Ele está pronto a te ouvir. E vamos dar continuidade aqui, já estamos quase adentrando no nosso terceiro tópico, porque o nosso tempo aqui ele é curto, mas vamos lá. Irmã Ruth, após 10 anos, a chegada das viúvas à cidade causou um grande alvoroço. Sim. Ou seja, quando elas retornaram para Belém, o Batista já tem lá no início falado que elas decidiram retornar para Belém. Noemi, ela escolheu voltar para a sua terra. Mas quando elas chegam ali, a aula vai nos mencionar, o autor vai nos dizer, né, que a cidade ali vivenciou um grande alvoroço. E por que esse grande alvoroço? Viram Noemi sair com Elimeleque e os 2 filhos, né? E de repente vê Noemi voltando sozinha e com uma nora. Mas essa não é Noemi? A que saiu daqui 10 anos com Elimeleque e os dois filhos, seus 2 filhos, o que ela faz agora sozinha? E ainda Noemi fala assim, não me chame de Noemi, né? Meu nome não é mais Noemi, porque o Deus tem, o meu Deus, o poderoso, ele tem me tratado com, até esqueci a palavra agora, mas com dureza. E me chame de Mara, que quer dizer amarga. Então, naquele momento, Noemi volta para Belém, embora volta com Ruth, volta para a terra dela, mas ela volta com o coração amargo e culpando a Deus pelas decisões e pelas consequências, né? Que é algo que a gente pode aprender aqui também, né? A gente nunca deve culpar a Deus, que foi o caso que Noemi fez, porque Deus não é culpado, Ele é soberano. E nós temos o livre-arbítrio de escolher o que fazer, que foi o caso de Elimeleque. E aí as consequências veio. Porém, Noemi acha que Deus virou, né, o rosto para ela, não se importava mais com ela, e ela volta ali para Belém amarga. E isso é algo que a gente precisa também estar muito atento. As consequências das nossas escolhas muitas vezes traz resultados negativos, mas nunca culpar a Deus. A gente precisa se responsabilizar das nossas escolhas. Amém. Isso que a senhora acabou de falar é muito interessante, né? Porque Noemi, ela ainda estava com seu coração amargurado, né? Por causa das duras experiências que elas vivenciaram ali na terra de Moab, né? Sim. Mas foi aquilo que a senhora acabou de mencionar, foi as escolhas de Elimeleque. É isso aí. Ele escolheu sair. Ele não pediu orientação para Deus, né? Ele escolheu por si só, chegou até aquela terra, após alguns anos ele veio a falecer. Passado mais algum tempo a gente já mencionamos, seus filhos também vieram a falecer. Mas agora são 3 mulheres que elas retornam. E mesmo passado algumas experiências, acredito eu, que boas também na terra de Moab, porque ali ela vivenciou os seus filhos criando as suas famílias. E a senhora, como hoje sendo sogra, a senhora já vivenciou essa experiência do seu filho formar a sua família. Sim. E acredito eu que deve ser uma experiência também maravilhosa, né? Ela viveu momentos felizes ali em Moab, com certeza, né? Tanto que ali, acredito eu, que ela saiu da escassez, né? Eles puderam ali ter um momento, vamos pensar, de alimento, de bem-estar ali, né, com a família. Porém, as consequências vieram, e é o que nós estamos falando aqui dessas consequências, né? Amém. E, como a senhora falou, né, por que vivendo em Moab a situação já começou a ficar precária? E agora elas escolhem voltar para Belém, aonde que ela começa a enxergar uma nova esperança. O porquê disso? Essa nova esperança em Belém, tanto no quesito da alimentação, né, da prosperidade na terra de Belém, que já estava acontecendo, e ela também tinha todos os familiares, quando saiu de Belém, lá em Belém. Então ela pensou, talvez eu encontre alguém ainda vivo, né, da família de Elimeleque lá, que possa ser um remidor. Amém. Né? E foi quando ela voltou. E daí a gente começa a entender, né, como é que é o trabalhar de Deus na vida da família, né? Eles saíram de Belém desesperançosos por causa da falta de alimento. Foram para Moab, até um dado momento, estava tudo muito bem. Sim. Daqui a pouco parece que tudo ficou embaçado, né? Ela retorna agora para Belém novamente e cria-se uma nova esperança. Isso. Ou seja, ela sentiu o desejo no seu coração de encontrar alguém da família do seu já falecido marido, e chegando ali, ela encontra. Isso. E quem é essa pessoa que ela encontra que vai auxiliar? Ou seja, quem é essa pessoa bondosa, com o coração
do Senhor para abençoar. Até para chegar nesse contexto, eu vejo a atitude de Ruth uma atitude muito bonita, porque, segundo a história, conta que naquela época as viúvas, elas passavam por muita necessidade, né? Era muito difícil a vida de viúva. Porém, Ruth tomou uma iniciativa ali de sustentar a casa, de sustentar e de ajudar a sua sogra. E ela foi para os campos, né? Porque eles estavam chegando na colheita da cevada, né? Isso. E aí ela foi para os campos para poder colher também e tudo. E aí ela se depara no campo de um homem chamado Boaz. E esse homem se agrada do trabalho de Ruth, né? Porque ela trabalhava, ela não tinha preguiça, ela não tinha enrosco, né? E aí ele se agradou do trabalho dela. Falou até para os empregados deixar que espigas caíssem mais para ela poder, né, colher mais. Contudo, quando ela descobre, Boaz era da família de Elimeleque, né? E ali ela conta para Noemi quem era o dono das terras que ela estava trabalhando, e Noemi se lembra de Elimeleque, que ele era um parente do seu, né, marido que já havia falecido, e que ali poderia acontecer algo para remir, para retomar, né, a questão da honra dela. Isso. Ou seja, para unir novamente a família, Isso. né? E vamos lá, vamos partir para a nossa última perguntinha, que o nosso tempo é bem curto. E por que a história de Noemi e Ruth nos mostra que a vontade de Deus, que é da vontade de Deus, que nós e sogra tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado para ambas? Olha que coisa maravilhosa. O fruto do Espírito, na verdade, ele tem que ser revelado para todos, né? Para marido, esposa, mãe, filhos, pai, filhos, nora, sogro e genro, e para todos, amigos, porque o fruto do Espírito que está em Gálatas 5:22, se eu não me engano, é isso? Isso. Né? Vai falar dos atributos desse fruto, e a gente, como cristão, tendo o Espírito Santo habitando dentro de nós temos que transmitir, né, esses frutos, que é amor, bondade, fidelidade, mansidão, e elas puderam, uma com a outra ali, transmitir, né, os atributos do fruto do Espírito. Interessante, não sei se você vai fazer essa pergunta, se for fazer eu já estou adiantando, que Deus é tão maravilhoso que quando elas voltam, né, Noemi volta amarga, e aí quando ela vê tudo isso acontecendo, a esperança dela renasce. Deus é tão lindo que ele faz a descendência, né, de Boaz ir para Davi e chegar até Jesus. Então faz parte da genealogia, né? Ruth acaba fazendo parte com Boaz, porque Boaz, eles geram Obed, Obed Jessé, Jessé Davi, que é da linhagem de Jesus. Olha que coisa linda! Ou seja, né, o Senhor pega aquelas coisas que não são para confundir as que são. Que maravilha, né? Porque Ruth era moabita, era de uma terra estranha, idólatra, mas Deus transforma Ruth numa serva e dela vem, né, a linhagem de Jesus. Então nós podemos mencionar que a chegada em Belém e o trabalho a qual Ruth se prontificou em fazer desperta e a descoberta de um possível remidor acenderam novamente a autoestima e a esperança, não somente em Ruth, mas em Noemi. Como a senhora acabou de mencionar, que ela chegou a Belém novamente com seu coração amargurado. Mas ali ela conseguiu ver a multiforma do Senhor trabalhar. E para que, através dessa aula, através desse pequeno, breve momento que nós tivemos juntos aqui, que você que está nos assistindo possa enxergar e compreender qual é a multiforma e maneira que o Senhor tem de trabalhar na sua vida. Amém. O Senhor honrou as suas duas servas fiéis, por meio de Boaz, o resgatador, que tipifica a ação remidora de Jesus Cristo, inserindo-nos a família de Deus. Olha que maravilha que é isso. Ou seja, nós fomos resgatados e hoje nós fazemos parte dessa grandiosa família do Senhor. Irmã Ruth, as suas conclusões finais para nós estarmos encerrando, por favor. Quero agradecer, tá, mais uma vez,
e dizer para que a gente siga o exemplo, né, dessas mulheres, para que a gente possa viver o fruto do Espírito nas nossas famílias e que os nossos relacionamentos familiares sejam saudáveis, para que o mundo olhe para nós e veja algo diferente. O mundo hoje que está em crise, né? Crise de relacionamentos e tudo mais. Então, que a gente possa aprender com essa lição a mudar os nossos relacionamentos familiares, para que a gente possa manifestar a presença do Senhor às pessoas. Amém. Então, com tudo isso, nós podemos dizer que a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união, de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Ou seja, esse é o nosso desejo, não somente para as nossas famílias, mas para a sua família que também está nos assistindo. Vou fazer um breve comentário aqui. Nós estamos aqui situados na rua Doutor Emílio Winter, número 805, Assembleia de Deus Ministério Taubaté. E será um grande prazer receber você, juntamente com toda a sua família. Aos domingos, a partir das 9h30 da manhã, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical, onde nós temos aqui classe para todas as faixas etárias. E, em especial ainda, temos uma classe para casais. Venha com a sua família aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor e ser ainda mais abençoado. Nós estamos aqui, nosso tempo aqui é curto, como eu já falei, só que aqui na nossa igreja também nós temos um trabalho abençoador, ou seja, casamento e família, eu acredito, é um trabalho paralelo da igreja para abençoar não somente as famílias que servem ao Senhor aqui no templo sede, mas a sua família também. Venha procurar, venha conhecer um pouquinho mais da palavra do Senhor. Nós vamos aqui, através desse trabalho, casamento e família, eu acredito, no decorrer de 13 aulas, ministrar sobre a sua família, ou seja, ministrar sobre o seu lar, e você vai ser ainda mais abençoado. Encerramos aqui esse nosso papo de Escola Bíblica Dominical. Foi um prazer a sua companhia, foi um prazer, irmã Ruth, a sua companhia aqui hoje. Prazer foi meu. Deus continue abençoando. Amém. 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 Fiquem com Deus. Obrigado. Deus abençoe.